Boa tarde, gente amiga, chegando aí pra vocês no dia do sogro. Boa tarde, gente. Dia do sogro. Eu não sabia. Hoje é dia do sogro? Hoje é dia do sogro. Pô, então parabéns pra mim, né? Sou sogro 2 vezes, né? Sou sogro. Dia do sogro, não é dia da sogra, tá, gente? O sogro é aquele parente que não tem laço sanguíneo e que é o pai, né? Biológico ou não, no dia de hoje, do cônjuge ou da cônjuge daquele filho. Então se torna sogro. Então, eu tenho uma filha, tenho um filho. Ela é casada, ele é namorado, então quer dizer que eu sou sogro 2 vezes. Isso é bom, gente, isso é bom, ser sogro é bom. Os sogros normalmente são categorizados como segundos pais. Exatamente, a visão que as pessoas têm, que eu acho uma visão totalmente deturbada da sogra, né? Porque eu conheço muitas sogras, não só a minha, mas sogras de outras pessoas que são pessoas maravilhosas. Os sogros são sempre aquele boa gente, aquela coisa, né? Churrasco, cerveja, sempre tem aquela união. Mas não, sabe que eu como sogro posso dizer que muitas vezes eu sento com meu genro, com minhas noras, para dar uma conversada, ver como é que tá as coisas e até mesmo ser um segundo pai mesmo, muitas vezes. Pode até surgir essa oportunidade. Como comemorar o dia do sogro? Tem algumas aí sugestões, mas será que o Mário está se colocando hoje na posição aqui de sogro, né? A gente pode perguntar para ele qual seria uma boa sugestão para o dia do sogro. Uma boa sugestão para o dia do sogro. Sabe que eu nunca pensei nisso, mas uma ideia. Eu gosto muito de perfume. Pode ser um perfume, pode ser flores. Perfume é uma coisa tão pessoal, né? Eu não acho tão pessoal, Viviane. Eu não acho tão pessoal. Infelizmente, o brasileiro, ele perdeu algumas características. Nesta questão, por exemplo, dar um perfume é uma coisa pessoal. Não é que seja pessoal. Uma pessoa que gosta de perfume, gosta de uma variedade de perfumes. Pois é, por isso que é pessoal. Mas isso não quer dizer que não possa dar um perfume de presente. Tem que conhecer bem o sogro, né? Porque acontece Vai que dá uma madurada, ele gosta mais de um frutado, e aí como é que fica? Mas aí tu tem que conhecer a pessoa. Tem que conhecer bem o sogro. Conhecer a pessoa e daquele tipo assim, bom, eu conheço a Viviane, sei o estilo da Viviane. Qual o perfume que iria ser mais adequado a ela? E aí, mesmo não vai conseguir, gente, porque eu vivo mudando de opinião. Eu particularmente, eu tenho mais de 30 vidros de perfumes. Porque né? tu gosta de perfume. Eu gosto de perfume. Aí a dica aí pro sogrão, né? Mas olha só, um jantar em família é uma dica legal para o sogro, né? Um passeio, a gente até foi no final de semana ao Morro da Borússia, né? Onde tem lindas cascatas, tem um rio que o pessoal pode nadar, sempre com cuidado. E isso é um passeio legal para fazer em família com o sogro. Exatamente. Agora, um detalhe de um presente que os meninos aí que querem agradar o seu sogro, tá, não devem fazer. Qual? Espeto. Não ou se faca. Dá espeto e nem faca? Não se dá nem espeto nem faca. Isso são dois materiais que são... o espeto ele é pontudo e a faca ele é de corte. Então o que acontece? Ou tu está espetando a amizade e a confiança, ou tu está cortando através de faca. Tanto que faca não se dá de presente para ninguém. Faca, quando se dá uma faca de presente, tu pede um valor em troca, que é para não cortar a amizade. Mas uma dica legal também são flores, claro, as flores que tocam o coração. E é uma energia de crescimento, de beleza. E nós temos algumas dicas hoje no programa de flores masculinas, flores que devem ser, por etiqueta, dados a homens. E que dentro da magia, né, da natureza, são muito legais. Olha só, vamos começar com girassol. Girassol é uma flor legal, uma flor de Oxum, né? Mas que pode ser dada a homens pela alegria e pela energia que ela tem de sol. Você sabe por que girassol se chama girassol? Porque ele procura o posicionamento da luz solar para abrir suas pétalas e semear a sua própria semente. E ele segue o sol, Exatamente. quer dizer. E tem mini girassol que vem no vasinho, né? Que é bem legal de dar presente para o sogro. Outro que eu curto muito, principalmente para Oxalá, são os lírios. Os lírios brancos, que podem ser dados a masculino, né, a pessoa do sexo masculino, que também representa a paz. Pois então, e até tem um ponto de Umbanda que diz assim, o lírio que dá no campo, na água nasce uma flor. E é uma flor muito bonita, uma flor masculina. Bem perfumada, bem né? Perfumada. Cravos, né? Isso é maravilhoso, comum, né? Cravos pro Ogum, esse ano do Ogum, cravos vermelhos, cravos brancos, cravos amarelos. Então, é uma flor que também é dada ao sexo masculino. Tem uma flor também que eu vou perguntar até para a Ana aqui, para Ana nos acompanhar. A Ana é nossa produtora, você sabe, né? Ela que vai trazer as matérias aí da semana que vem que você vai curtir muito. Que se chama Calas, Ana. Calas. André, acha aí para nós a Calas. Essa é a Calas? É muito... Eu vejo muito em grinalda, vejo muito em
em buquê de noivas, né? Teve um arranjo que aquela menina da floricultura, que eu não lembro o nome dela agora, montou com ela para o nosso quarto de santo, para Oxalá, que ficou lindíssimo. Copo de leite. Copo de leite pode ser dado para Oxalá? Muita gente dizia que era flor de morto. Muita gente diz que é flor de morto pela forma que ela nasce, né? Mas pode ser dado sim. E era uma flor que tu passava antigamente na beira das estradas e era muito fácil de tu colher ela. Agora não é tanto. Agora não é tanto. Tá difícil. Então, por isso, se ia ao cemitério, ia lá colher uns copos de leite para levar, né? Por isso que é chamado de flor de morto. Antúrio. Antúrio. Eu curto, acho lindo o antúrio. Nós tínhamos aqui no programa, que durou meses, o vermelho, o antúrio branco, acho lindo também. E é uma flor masculina, até porque tem o dito do pendão. O pendão que trata da questão da sexualidade para o casal. A flor de Jorge Tadeu, né? Pois é. Então, se a sogra e o sogro estiver aí meio complicado, dá um presente para a sogra dá para o sogro, ver se ele entende o recado aí. E as rosas brancas, sempre ligadas a essa energia de Oxalá, essa energia da paz dentro do lar. A rosa, ela é uma flor universal, né? Ela pode ser dada tanto para homem quanto para mulher, em todas as suas cores, em todas as suas formas e todas as suas cores. Gente, uma brincadeirinha rapidinha aí. Por favor, senhores, não deem comprimidos para o seu sogro de presente, tá? Vocês sabem o dito cujo comprimido que eu estou falando, né? Até porque toda medicação tem que ter receita, né? Se ele precisar, o cardiologista dele vai dar certinho. Mas não é realmente presente, remédio não é presente. Não é presente. Assim como dinheiro também não é presente. Também não. Eu acho tem que ter um significado presente. Eu acho cúmulo cartão de presente ou dinheiro. Eu vou te dar um dinheirinho para te comprar o teu presente. Gente, não é legal. Não curto isso também não. Vai lá e escolhe, a gente traz dicas aqui, vamos ter dicas de Páscoa, já que a Páscoa está lá entre o dia 2 e o dia 5, aliás, dia 5 é Páscoa, dia 2 é Sexta-feira Santa. Então a gente tem ali todas aquelas datas ali, vai ter várias dicas do programa para você e você vai curtir bastante o programa daqui para frente, viu? Tem mais um detalhe, mais um presente que pode ser dado, tá, para os sogros. Sabe o que é? Um equipamento de pesca. Dá um equipamento de pesca. Se o sogrão gosta de pescar, dá um equipamento de pesca que eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz. Tudo isso você vai acompanhando aqui no programa. E quanto mais você quiser ter essa energia com você, você tem aí, né? Falando da energia da família, da união familiar, a gente deu a dica aí das flores, mas você também pode ter outras dicas tão importantes que fazem a diferença do seu dia a dia. Agora, se a família está desunida, aquele sogro está estranho, brigou lá com o genro, tá a sogra lá naquela situação complicada, quem sabe não é hora de avaliar a sua família. Olha só, eu recebi um pedido de orientação aqui que diz exatamente essa situação. Vivi, no Natal, meu genro e meu marido, se é o genro, é o sogro que brigou, né? Brigaram feio, mas briga de pra sempre. A briga de pra sempre, eu acho que é aquela briga que realmente ficaram sem se falar, né? E ele diz, o genro, que o meu marido morreu para ele. O problema é que desde lá não conseguimos mais nos unir, não conseguimos mais ter uma relação familiar. E nós éramos muito unidos. Tudo isso por uma garrafa de cerveja, que um queria de uma marca e outro queria de outra. E aí virou uma confusão. Será que eu vou ter novamente a minha família unida? Gente, eu não acredito. Sinceramente, pessoal de Gramado. Eu não acredito nessa situação de desunir uma família por uma garrafa de cerveja. Que um quer de uma marca, outro quer do outro. Porque cada um não compra o seu gosto. Muito chato isso, muito chato mesmo. E infelizmente é difícil da gente acreditar, mas são fatos que acontecem. Corriqueiro, são coisas que acontecem mesmo. Vamos ver aqui. Viviane, e assim, vai ser muito difícil a união dos dois mesmo. Tá? Teria que fazer um bom adoçamento para os dois, um bom abafamento, como a gente chama aqui, Chapaná marcando aqui, que isso vai trazer uma desunião muito grande para a família. Então, assim, um bom axé para Iemanjá, para pensamento, para colocar os dois em sintonia. Porque essa divergência aconteceu, se aconteceu por uma garrafa de cerveja, pode acontecer por muitos outros motivos. Né? Então, sinceramente, tem que acalmar os dois. E vai ser muito difícil essa reaproximação. Essa reaproximação dos dois. Mas será que existia alguma energia bloqueando, tentando afastar essa família, tentando tirar essa união, essa paz? Porque muitas vezes a família é tão unida que tem alguém lá que não concorda com essa amizade, né? Mas verdade seja dita, tá? Graças a Deus não tem uma energia negativa nesse ponto não, Viviane. Não existe algo separando esta família através de um feitiço ou alguma energia. Mas sim o gênio das duas pessoas
E isso também dentro da espiritualidade pode ser resolvido. Pode ser resolvido através de axés. Então nem tudo que gira em torno das pessoas é energia negativa ou feitiço, mas sim pode ser gênio, sim pode ser a convivência, e isso tudo dentro da religião há sim formas para colocar o bem comum de todos. E a gente pode mudar isso. Pode mudar isso, é isso que eu me refiro. Pode ser mudado isso através de axés feitos com orixás, com Emanjá, com Oxum, com Xangô, para reverter tudo isso. Porque nós temos que ser claro naquele sentido, o que é feitiço, o que não é, não é. Muitas vezes é um entendimento da família que precisa dar uma acalmada. Tá? Aí sim, a energia negativa de pessoas, mas não por causa de feitiço, por causa daquela negatividade, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, ou o meu sogro está de pegação comigo, ou a minha sogra está de pegação. Não. Então, pôr as coisas em ordem. E pôr as coisas em ordem, muitas vezes através de um axé, muitas vezes não. Totalmente, através de um axé, pode ser colocado em ordem. E nós podemos buscar essa ordem. Você já buscou? Você já pensou no caso dessa amiga? Existem vários axés, várias energias que podem estar facilitando isso. Agora, vamos cortar? Vamos ter aí uma Páscoa em paz, uma energia de união, aquele almoço em família no domingo de novo, sem aquele estresse e aquela brigaçada. A harmonia entre todos é muito importante. Vamos buscar isso. Telefone para que você possa agendar a consulta e saber o que fazer. É o 3084-3434. Você vai agendar a consulta agora para durante a semana. E o pessoal está perguntando muito o endereço, que a gente não tem falado muito, né? Exatamente. O endereço está aí, ó. Porto Alegre, tá? Na Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema, tá certo? Então é Porto Alegre, né, gente? Você pega a lotação Ipanema-Guarujá, não pode ser só Ipanema, porque senão entra lá para Juca Batista, né? Exato. Ipanema-Guarujá, lá na Marechal Floriano, né, Aninha? Isso, lá na Marechal Floriano. Hoje me perguntaram se era a parte de cima da Marechal Floriano ou a parte de baixo da Marechal Floriano. Parte de cima. Depende de onde tu tá. Não, ela é parte de cima. A parte de baixo e de cima que eles referem, porque é o seguinte, a Salgado Filho, ela divide a Marechal. Salgado é o marco central. Ela é o marco central, ela é o meio da Marechal. Então a parte de cima é para a parte de cima da Salgado, que fica ao lado daquela loja da operadora. Tá, então, de uma operadora que tem ali. Me perguntaram isso. Tá bem fácil de achar. Desce após a Igreja Nossa Senhora Aparecida aqui, bem na esquina da Rua Gávea. Aí vai em direção ao Rio, número 113. Fácil, já dei a dica aqui e você vai agendar agora, tá bom? 3084-3434. Nós estamos falando hoje no dia do sogro e aí a gente pegou aquelas perguntas que se referem a algumas famílias. E olha só, muitas vezes o sogro e a sogra se colocam em uma posição complicada, né? Complicada. Minha cunhada é de 19 de dezembro. Acho que ela me inveja em tudo o que eu tenho. Ela quer igual ou melhor. Será implicância minha ou é inveja mesmo? Minha data de nascimento é 17 de 11 de 79. Pois e dela 19 de dezembro, ela se colocou assim. A inveja é uma coisa que atrapalha muitas pessoas, que atrapalha inclusive a evolução das pessoas. Então, se vem da própria família, muito mais difícil, né? Você em casa fica bem complicado. E isso está criando uma série de dificuldades, vou mostrar aqui, meninos. Olha só, uma série de dificuldades até no desenvolvimento dessa família, do filho, das nora, dos netos, criando obstáculos muito fortes. E isso tudo também por uma grande dificuldade de entendimento, de união familiar. Porque daí o que acontece? 2 vezes aqui em Ansan marcando, né? Não é só uma questão de inveja, é uma questão de resgate kármico. E aí quando a gente tem que lidar com resgate kármico, nós encontramos uma grande dificuldade com o entendimento das pessoas sobre esse campo espiritual. E que muitos dos atritos não é para afastar, e sim para resolver problemas do passado que a gente deve procurar superar. Se um genro, como foi no outro caso ali, ou uma nora, traz uma palavra de desavença, de tristeza, de mágoa, o que você tem que fazer? Perdoar? Nem sempre. Essa história do perdoar acaba criando mágoa e doença para quem fica só perdoando. E sim tentar resolver no momento mais calmo, não discutir naquele momento, resolver e conversar. Se disse uma palavra de mágoa, deixa passar aquele momento que é o calor da emoção e depois conversa. Olha, minha filha, meu filho, né, minha nora, aquela palavra que tu usou comigo me magoou tanto, né? Quem sabe até a oportunidade daquela pessoa que está mais dura aprender a pedir desculpa. Agora, a energia disso tem que ser uma energia harmônica, porque senão a nora não vai entender nada.
né? O genro não vai entender nada. E aí vira mais confusão. Por isso que os axés de Oxum, de Oxalá, hoje nós estamos falando do sogro, né? De Ogum, eles têm que estar muito harmonizados para que isso tudo traga a união naquele momento de resgate. Eu também conversei com uma amiga ontem, Pai Mário, que diz o seguinte, já dividiu todos os bens depois que o marido morreu, já deu a parte todas dos filhos, né? A parte que morreu lá o sogrão, dividiu entre 3 filhos, que é a família dela. E ela já indenizou os filhos, não existe herança de pessoa viva, né, gente? Sobre a parte dela, né? Ela já deixou um testamento com a divisão dos bens dentro daquilo que era necessário. E ela diz, não gostaria que meus genros nem minhas filhas brigassem após a minha morte. Só que já tem uma filha que quer a parte maior. A mulher nem morreu. Quer mais, já recebeu e quer mais. E acha que entrou na justiça contra a mãe pedindo mais dinheiro. Ela recebeu o que era certo, mas ela quer mais. Quer inclusive a parte que não é dela, que é a casa onde a mãe mora. Quer dizer, quer tirar a velha da casa para vender, para fazer dinheiro. Então, essa questão da inveja e da ganância marca essa desarmonia que pode ser resolvida antes, até durante o processo do inventário. Porque daí o que acontece? Traz a harmonia da divisão e sossega os corações, né? Exatamente, mas sabe que essa questão de inveja, ela é uma questão de ciúmes, né? A inveja e o ciúmes são idênticos, é a mesma posição. Quando tu tem ciúmes de uma determinada coisa, por exemplo, o companheirismo entre 2 pessoas, é complicado. Agora, no caso de família, onde tem filhos, onde tem noras, onde tem genros, que se trata de herança, gente, muitas famílias se terminam quando os pais morrem. Por quê? Porque vem esta questão, minha mãe amava mais a mim, meu pai amava mais a mim, e não amava a minha irmã, ou vice-versa. Questão complicada. E esta questão desta menina, desta forma, querendo mais, aí não é só a inveja, é a ganância. É a ganância de querer o que não é dela. Aí sabe lá se tem incentivo, né, do genro, se não tem, mas o importante é tentar harmonizar isso para que isso não aconteça. E anular essa negatividade dela em cima das irmãs. Pois é, mas sabe como é que vai acabar acontecendo, anulando essa questão em relação às irmãs? As irmãs abrindo os olhos e acabando afastando ela da família. Afastando ela. E aí, se ela tem filho, aí já não tem mais o convívio dos primos. Mas dá para evitar através desses axés. Dá para evitar, não. É isso que eu ia entrar. Através desses axés, dos nossos orixás, desses orixás que a senhora falou, tem como evitar, sim. Tem como evitar, sim. Pode ser feito muita coisa para evitar. Não só harmonizar o que já tem, né? Exato. Que ela tentou fazer a questão jurídica, já para elas não brigarem, quanto harmonizar o que é mais importante, que é a espiritualidade e a relação interpessoal desta família, né? A relação interpessoal dos filhos, dos genros, das noras, porque inclusive o genro, né, e as noras, elas vêm de outras famílias. Então sabe lá que experiência, que tipo de vivência, que tipo de formação teve. Então quando entra para a família lá no casamento, não é só a bênção do padre, mas também a harmonização de toda esta família. Por isso que o ritual do casamento é tão importante a nível de espiritualidade. Eu tenho aqui mais um pedido de orientação, aqui, que nos fizeram essa semana também, Pai Mário, falando de família. Nós falamos aqui 3 casos, 4 casos, mas é o que acontece com as pessoas, né? Ela diz o seguinte: Vivi, estou para casar, mas briguei com meu pai olha só, de novo, questão dos meus bens, porque ele não quis financiar o nosso apartamento. Ela está para casar agora. E agora, meu pai disse que não vai ao casamento. O pai tem que entrar com a noiva, não é assim? Exatamente, o pai tem que entrar com a noiva e é um momento único. Mas ele disse que não vai, então de mal. Tudo por causa do financiamento do imóvel. Tudo por causa do financiamento, não sei se tinha que ser fiador, coisa assim. Mas ele disse que não ia ser. Independente de qualquer coisa, né? Quem casa quer casa. Né? A casa é para ela, né? Isso é uma questão que ela tem que ter. E aí ela pergunta, terei que casar sem a presença do meu pai? Difícil, né, gente? Poxa vida, olha aí, Manjá respondendo aqui e respondendo muito, né? E isso está fazendo muito mal para ele, está doendo muito nele. Mas ele tem, em determinado ponto, ele tem razão, porque pelo que eu entendi aqui, o financiamento, ela quer que ele financie a casa para ela, tire em nome dele. E aí ele está com medo. Aí ele está com medo, tá? E a Manjá marcando aqui que ele vai sim no seu casamento. Mas se você ir lá e dizer para o seu pai, pai, desculpa, porque não foi ele quem brigou.
na realidade. Foi ela que quis impor para ele. Ah, e não entendeu? pode, ela né, tentou amiga? impor para ele. Também não pode ser Tá? assim. Aí ela tentou impor para ele uma situação que ele não tem como, que ele não pode. Ele disse, não vou fazer o financiamento. Agora ela tem que chegar até o pai e conversar com o pai. Porque quem está errado na realidade não é o pai, é ela. Olha a grande diferença. Tá? O erro aqui não é do pai. A gente recebe o pedido de orientação aqui de quem faz o pedido, quer dizer, a história é dela, mas viu como o Búzio mostra, a carta mostra a realidade. Olha os caminhos aqui cortados, ó, tá? Um de cada lado, certo? Iemanjá marcando e marcando muito a questão do que ela colocou essa posição, pai, se tu não fizer, porque não sei o quê. Não, gente, ele não pode, ele não quer fazer, é um direito dele. É um direito pura e simplesmente dele. Agora, se você vai estragar o seu casamento por isso, então deixe o seu pai de lado. Se você não vai dar importância para o seu pai por causa de um imóvel, depois que ele partir, não adianta tu chorar, minha amiga. Tá, não adianta mas tu chorar. o pai que diz que não vai no casamento. Sabe que mas tem ele não pai vai ir no casamento? Mas, só um pouquinho, Viviane, só um pouquinho. A atitude que ela teve, certo? Ela pediu. Ele disse, não vou fazer. Tu imagina o punk que deve ter acontecido. Por quê? Porque isso, porque aquilo. Porque tu nunca cuidou de mim, porque... Sempre tem isso. Porque não existe uma fórmula, um segredo para criar filhos. Por mais que tu crie o filho, por mais que tu dê tudo para ele, tu nunca faz aquilo que é suficiente. Aí o que aconteceu? Porque Iemanjá marcou muito para ele aqui, certo? Ela tendo uma atitude, ele vai olhar e vai dizer, não, desculpa, mas eu não vou no seu casamento. Por que de uma hora para outra, por que depois da conversa sobre o financiamento do apartamento ele não vai mais? Imagina a atitude que você mesmo tomou com ele. Então calma aí um pouquinho. É o momento dela reverter isso, conversando. Exatamente. Muitas vezes, aquilo que eu falei da palavra do genro e da sogra, entre filho e pai, né? Exatamente, é o momento dela reverter, não é ele que tem que reverter. Não é ele que tem que pedir desculpa para ela. Ela tem que compreender os motivos dele. E chegar a ponto e dizer para ele, olha pai, tudo bem, não deu, tá? A gente dá jeito de outra forma, mas vamos desmanchar, estragar um casamento, estragar uma família por causa de um financiamento de um apartamento, gente. Aí não tem cabimento. Aí se torna como aquele assunto anterior que a Viviane falou daquela menina. Daqui a pouco vão querer separação da divisão dos bens antes da morte dos pais? Não, você está errada. Converse com seu pai, peça desculpa para o seu pai, que ele tem uns motivos dele para não fazer esse financiamento e siga a sua vida, minha amiga. Tá vendo? Vamos mudar, né? 3084-3434 é o telefone para você agendar essa consulta, vir pessoalmente na Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema, e você vai agendar essa consulta de segunda a sexta-feira, né? Das 10 às 20 horas. Eu tenho aqui um pedido muito legal. Legal nada, né, gente? Mas que é a vida de você e eu vou fazer aqui pro Pai Mari. Não sei mais o que fazer, tô namorando já tô namorando há 6, a gente combina, deve ser 6 meses. A gente se dá bem, mas a gente briga. Tem uma música que é assim, a gente se dá bem, mas a gente briga, não tem? Tem, né? Mas eu amo ele, percebo que ele também me ama. Ele não quer que a gente se separe, nem eu. Data de nascimento, 9 de dezembro de 99. Eu acho que ela quer dizer que, na verdade, eles não conseguem manter um relacionamento estável, porque se os dois se gostam, não tem por que não ficar juntos. Exato. Tem alguma macumba separando esse casal? Tá, mas assim, vocês viram que as pessoas mandam para nós as mensagens e nós copiamos exatamente como está ali. Nem copiamos, eu leio na hora. Não, eu digo, a Viviane está lendo ali na hora e quando a gente passa, imprime as mensagens aqui que é para a gente ler, é exatamente como vem. Como vem. Isso não muda nada, tá, gente? Então, esse é o complicador. Escreveu errado, vai sair errado aqui. Vai sair errado igual. Olha só, tem macumba sim, mas tem muita inveja na volta também. Muita inveja. Yansan e Oxum aqui marcando aqui e um feitiço pegando como pé de vento, pegando como Exu. Certo? Levantando o pé de vento e enrolando os dois. E essa relação não vai durar, não. Mesmo se gostando? Mesmo se gostando. Mesmo se gostando, porque eles estão escutando muito mais o que as outras pessoas estão dizendo, por isso que é o pé de vento de Exu que eu me refiro. Que ele vem girando, as coisas vão girando para tirar a harmonia dos dois. Até os dois ficarem tontos e cada um cair para um lado. Né? Tá vindo e mesmo se gostando, eles não vão ficar juntos. Se eles não tomarem uma atitude, aí sim uma atitude dentro da religião, certo? Não é um trabalho de união, mas sim uma segurança para os dois, para afastar esse mau agouro da volta deles. Tá vendo?
E tu vai perder esse relacionamento, vai perder esse casamento por uma situação que você pode reverter. Não espera dar o problema, já começou a dar o problema, né? Então, vamos mudar, tá bem? Liga, agenda consulta, Pai Mário atende das 10 às 20, Pai Júlio das 10 às 20 e você vai agendar esse horário com o maior carinho lá na casa de Iansã e Oxalá. Telefone 3084-3434. Pai Mário, uma coisa que nós vimos essa semana também, aliás, semana passada, mas a gente achou muito estranho, mas isso não acontece, mas foi registrado por um fotógrafo, né? Nos Estados Unidos, né, em Manhattan. Vou mostrar o mar congelado. Pois é, eu até olha agora... a onda congelada, gente. Tá bem complicado aí a nossa natureza. Sabe que para ter uma onda congelada dessa, o choque térmico tem que ser muito grande naquele momento, porque ela criou até o tubo da onda. Até o tubo chamado. Então é um choque térmico muito grande naquele momento. E isso é fato, gente. Isso é fato. O fotógrafo surfista, Jonathan Nimmenfrom, né? Que registrou este momento, né? As fotos foram divulgadas no dia 24 de fevereiro, dia em que a temperatura mínima registrada na ilha de Nantucket, no Massachusetts, foi de menos 13 graus. Bah, menos 13 graus, sensação térmica vai a menos 20, menos 21. Congelou as ondas. Puxa Olha, vida. não pensei que eu veria isso na minha vida. Também não achei que fosse ver isso na minha vida. Também achei. A nossa natureza está muito mudada, gente. Muito. Infelizmente, nós estamos nos preocupando com algumas coisas e não estamos nos preocupando com outras, como a nossa natureza. A nossa fauna e a nossa flora tem que ser preservada de uma forma muito séria. E nós temos mais aqui notícias. Tem mais uma perguntinha para mim? Eu tenho mais uma perguntinha aqui para você, Viviane. Diz assim: olá, Pai Mário, olá, Mãe Viviane. Minha nora está sempre tentando colocar meu filho contra a família. Já não sei mais o que fazer para manter essa união familiar. O que está acontecendo? O nome dela é Tarará. Muito obrigado. Sogra que sofre. No dia do sogro, a sogra se manifestando, hein, gente? Vamos dar uma olhadinha? Ela diz que quem que é invejosa aí? Quem fica brigando? A nora. Isso A aqui, nora. Desculpa, mas não é ela, é ele. É ele? É sogro. É o sogro mesmo? Sogro sofrido. E é a nora dele, que tenta colocar o filho sogro dele muito contra... gente fina, olha aí, ó. Muito gente fina, quer a família unida. Olha aí, gente, um sogro, uma família que quer estar unida, né? Acontece que essa tua nora, ela é muito ciumenta, muito possessiva. Ela quer o filho, o marido, e realmente afastar essa família. E ela não consegue se agregar a essa família do sogro, né? A família, no caso do cônjuge, com uma união. E até muito fofoqueira essa nora, viu? Sabe o que eu Muito achei? fofoqueira, criando atrito até entre outras pessoas, dificultando esse relacionamento. Sabe o que eu achei interessante, Viviane? A situação de ser um sogro. Porque a gente Tá já vai preocupado logo com a família. lendo que é a mãe que preocupado com o filho, né? Preocupado com a nora. E aqui o caso é de um sogro. Que os pais também se preocupam com a família, tem toda essa ligação dos pais também, né? Então vamos rever algumas coisas. E ela é fofoqueira mesmo, né? Muito fofoqueira e criando atrito e criando situações que não existem, inventando histórias, situações. Essa menina, ela precisa se realinhar, ela precisa de ajuda espiritual para ela, pro cônjuge, se tu não quer aí esse afastamento do filho. Tem como unir? Tem. Mas para unir aqui também tem que trabalhar essa pessoa que está espiritualmente menos evoluída, não vai evoluir pelo kardecismo nem pelo espiritismo, porque ela não quer esse assunto. Então a gente tem que trazer muita luz para ela e uma harmonização e unir a família. São duas situações que juntas resolvem o teu problema. Você quer resolver esse problema com a gente? Quer que a gente vá trazer para você essa solução? Quer que a solução venha à sua porta? Não vai vir não, você vai ter que dar esse passo e buscar este carinho. Hoje eu tenho uma pegadinha, né? Mas daqui a pouquinho. Telefone para você agendar a consulta, 3084-3434. Você vai agendar a consulta para essa semana. Nós vamos estar lá esperando você com a solução do seu problema. Tu não tem mensagem pro teu sogro, porque teu sogro é falecido. Essa é a pegadinha. Tu não pode mandar pro sogro hoje. Não posso. Mas morreu já faz 22 anos. Mas eu não vou mandar uma mensagem pros sogros. Eu vou mandar uma mensagem para as noras, certo? E para os genros. E para os genros. E para os genros. Olha só, sogro e sogra, vamos colocar as duas pessoas. Respeitem eles, porque eles são família também e são pais. Infelizmente não vai dar tempo para mim colocar tudo, mas amanhã eu falo. Amanhã eu falo. Amanhã a gente volta. Até amanhã, muita fé, muito amor e muita luz no caminho de vocês.